No campo de batalha, cercado por inimigos e coberto de lama, um rei cai de joelhos. O sangue escorre por sua armadura dourada, e enquanto o sol desaparece no horizonte, ele sussurra uma última prece. Pouco depois, o rei morre, mas seu nome jamais seria esquecido. Anos mais tarde, aquele homem seria lembrado não como um monarca comum, mas como um santo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na incrível história de Louis IX da França, o rei que, mesmo cercado por guerras e intrigas, governou com uma fé inabalável, justiça e uma devoção que o transformou em uma lenda. Como um monarca poderoso se tornou um santo venerado pela Igreja? É isso que vamos descobrir. Para entender Louis IX, precisamos voltar ao seu nascimento, em 1214. Ele veio ao mundo em uma Europa medieval onde a Igreja Católica e o chamado para as Cruzadas ditavam o ritmo da vida. Desde criança, Luís foi preparado para reinar, mas sua maior influência não veio de generais ou conselheiros políticos, e sim de sua mãe, a Rainha Branca de Castela. Ela era uma mulher de fé profunda e incutiu no jovem príncipe uma lição que ele levaria para o resto da vida. Ela lhe dizia: "Meu filho, prefiro te ver morto aos meus pés, a saber que cometeste um pecado mortal." Imagine ouvir isso. Essa frase marcou a alma de Luís e moldou cada uma de suas decisões futuras. Aos 12 anos, com a morte de seu pai, o jovem Luís assume o trono. A França daquela época era um verdadeiro quebra-cabeça, fragmentada por disputas internas entre nobres poderosos e constantemente ameaçada por inimigos externos, como a Inglaterra. A regência de sua mãe, Branca, foi crucial para manter o reino unido durante sua menoridade, mas quando Luís finalmente pegou as rédeas do poder, ele tinha uma visão muito clara. Para ele, ser rei não era apenas sobre poder terreno, era uma missão divina. Ele acreditava que sua principal responsabilidade era guiar seu povo com retidão e justiça, como um pastor guia seu rebanho. Enquanto outros reis da época buscavam expandir seus territórios e acumular riquezas a qualquer custo, Luís buscava algo muito diferente: a retidão moral. Ele começou a implementar uma série de reformas que chocaram a nobreza. Uma de suas primeiras medidas foi proibir os duelos, os chamados julgamentos por combate, onde a força bruta determinava quem estava certo. Para Luís, a justiça deveria vir da lei e da razão, não da ponta de uma espada. Ele estabeleceu tribunais reais onde qualquer pessoa, do camponês ao nobre, poderia apelar diretamente ao rei. Dizem que ele costumava se sentar sob um carvalho no bosque de Vincennes para ouvir as queixas do povo, tratando a todos com a mesma dignidade e atenção. Mas ele não parou por aí. Luís lançou uma caçada implacável à corrupção dentro da própria administração real. Ele enviou inspetores por todo o reino para investigar abusos de poder cometidos por seus próprios funcionários. Nobres e oficiais que antes se sentiam intocáveis, de repente, tiveram que prestar contas. Essa postura lhe rendeu o respeito do povo comum, que o via como um protetor, mas também a desconfiança de parte da aristocracia, que via suas ambições serem freadas por um rei excessivamente piedoso. Para Luís, governar com justiça não era uma opção, era um dever sagrado. Com o tempo, sua fé profunda o levou para além das fronteiras da França. Em 1244, durante uma grave doença, Luís fez uma promessa: se sobrevivesse, lideraria uma cruzada para libertar Jerusalém. E ele cumpriu. Em 1248, ele embarcou na Sétima Cruzada, uma expedição gigantesca que mobilizou milhares de soldados. A campanha começou com um sucesso inicial, com a captura da cidade de Damietta, no Egito. A moral estava alta e parecia que a vitória estava ao alcance. No entanto, o destino da cruzada mudou drasticamente. Ao avançar em direção ao Cairo, o exército francês foi cercado, sofreu com doenças e a falta de suprimentos. A campanha que começou com tanta esperança terminou em um desastre completo. Na Batalha de Fariscourt, o exército foi aniquilado e o próprio rei Louis IX foi capturado. Feito prisioneiro, ele enfrentou a maior provação de sua vida. Seus captores exigiram um resgate exorbitante e tentaram forçá-lo a renunciar à sua fé. Mas mesmo acorrentado e humilhado, Luís se recusou. Relatos da época contam que ele passava os dias em oração, mantendo sua rotina religiosa como se estivesse em seu palácio. Ele tratava seus guardas com tanto respeito e dignidade que acabou por ganhar a admiração deles. Sua força moral era inabalável. Eventualmente, um resgate gigantesco foi pago e Luís foi libertado. Em vez de retornar imediatamente para a França, ele passou 4 anos na Terra Santa, usando seu próprio dinheiro para fortalecer as defesas das cidades cristãs que restavam na região, como Acre, Cesareia e Jafa. Quando finalmente voltou para a França, ele não era mais visto apenas como um rei, mas como uma figura santa, um homem que havia sofrido por sua fé.
Sua reputação de piedade se espalhou por toda a Europa. Anos se passaram, e Luís IX governou a França em um período de paz e prosperidade que ficou conhecido como o Século de São Luís. Ele patrocinou as artes e a arquitetura, sendo o responsável pela construção da Sainte-Chapelle em Paris, uma joia da arquitetura gótica, feita para abrigar relíquias sagradas. Mas o chamado do Oriente ainda ecoava em sua alma. Apesar de sua idade avançada e da saúde frágil, ele decidiu embarcar em uma nova cruzada, a 8ª. Desta vez, o alvo era Tunis, na costa do norte da África. Luís acreditava que, se conseguisse converter o sultão de Tunis ao cristianismo, teria um poderoso aliado para futuras campanhas na Terra Santa. Em 1270, ele partiu novamente. Mas a tragédia o aguardava mais uma vez. Logo após desembarcar, seu exército foi atingido por uma terrível epidemia de disenteria. A doença se espalhou rapidamente pelo acampamento e o próprio rei adoeceu gravemente. Ao perceber que seu fim estava próximo, Luís IX fez um último gesto de humildade que definiria seu legado. Ele pediu que espalhassem cinzas no chão de sua tenda, formando uma cruz. Deitou-se sobre elas como um penitente e passou suas últimas horas em oração. Suas últimas palavras, segundo a tradição, foram um sussurro angustiado: Jerusalém, Jerusalém. Ele morreu ali em solo estrangeiro, longe de seu reino, não em uma batalha gloriosa, mas vítima de uma doença. Após sua morte, seu corpo foi levado de volta à França. A notícia de seu falecimento causou uma comoção em toda a cristandade. O povo não o chorou apenas como um rei, mas o venerou como um mártir. Quase que imediatamente relatos de milagres começaram a surgir. Pessoas doentes que tocavam em seus restos mortais ou rezavam em seu nome, afirmavam ter sido curadas. Sua fama de santidade, que já era grande em vida, explodiu após sua morte. A Igreja Católica, vendo a imensa devoção popular, iniciou um processo de canonização. Investigaram sua vida, suas virtudes, sua fé inabalável e os milagres atribuídos a ele. Apenas 27 anos após sua morte, em 1297, o Papa Bonifácio VIII o declarou oficialmente santo. Luís IX se tornou São Luís, o único rei na longa história da França a receber tal honra. Hoje seu legado vive. Ele não é lembrado por conquistas militares grandiosas, mas por sua busca incansável por justiça, sua humildade e sua fé. Seu nome batiza igrejas, cidades e até mesmo países ao redor do mundo, como a cidade de São Luís, no Missouri, nos Estados Unidos, e São Luís, capital do Maranhão, no Brasil. A história de São Luís nos prova que a verdadeira coroa, aquela que perdura através dos séculos, não é feita de ouro e joias, mas sim de fé, compaixão e retidão. E aí, o que você achou dessa história fascinante? Um rei que virou santo é algo que não vemos todos os dias. Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!